Bom, amados, como título da meditação nesta noite, o dependendo de Deus. Eu costumo falar que sempre que eu vou citar ou que eu vou meditar nessa palavra aqui, eu sempre lembro do seguinte, que era o texto que minha mãe, quando precisava me corrigir, era o primeiro texto que ela sempre pegava para me chamar para ser corrigido. E esse texto, Salomão, ele nos mostra o que é necessário para que nós realmente possamos viver a dependência a Deus. O que é necessário para nós dependermos de Deus. E o texto vai nos mostrando o primeiro passo que Salomão aqui já nos mostra a respeito, logo na primeira palavrinha, quando ela fala do confiar no Senhor, a respeito da vida pela fé. A Bíblia nos mostra que a fé, lá em Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a cada dia e a cada momento nós somos exortados pelo Senhor para que nós caminhemos com Ele por meio da fé. Porque a fé é nós colocarmos a nossa vida em inteira dependência de Deus diariamente, confiando inteiramente no seu propósito, na sua soberania. Mesmo que as coisas não saiam como nós gostaríamos, mas certos de que a vontade de Deus ela é soberana, absoluta, e ela deve prevalecer nas nossas vidas, na nossa caminhada com Deus. Pois quando nós vivemos pela fé, na verdade nós estamos dizendo que nós não vivemos pelas coisas que nós vemos ou que nós sentimos, mas sim pelas coisas que nós esperamos em Deus. E se observarmos muito bem as Escrituras, nós vamos ver que lá na galeria dos heróis da fé, no meio do capítulo 11 de Hebreus, nos diz que muitos dos nossos irmãos, muitos deles não alcançaram a promessa, mas eles viram o resultado da promessa pela fé. E na nossa caminhada com Deus, a Bíblia nos diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário que aquele que crê e se achega a Deus, creia que Ele existe e crê que Ele é galardoador, que Ele abençoa a todos aqueles que buscam a Ele e que se refugiam na Sua presença. E a cada momento nós somos chamados para crer com todo o nosso coração, como Salomão assim nos fala, a confiança e a fé no Deus. Mas não só em parte da nossa vida, é o entregar 100% a Jesus. E muitas vezes na nossa caminhada, ou queremos olhar as coisas do dia a dia pela perspectiva da sabedoria humana, ou muitas vezes nós queremos única e exclusivamente olhar para as circunstâncias. Quando nós sabemos que as circunstâncias, elas não embasam a nossa fé, a nossa vida com Deus. E muito pelo contrário, somos chamados a olhar e atentar para as coisas alto.
A cada momento, dobrar a nossa vida, dobrar os nossos corações, dobrar tudo aquilo que faz parte do nosso ser diante de Deus, confiando de que o propósito dele, a sua vontade soberana em nossas vidas é a melhor coisa a se viver e a se buscar diariamente. Porque quando olhamos a confiança também, nós podemos lembrar que a confiança, ela também, a fé, a confiança, elas sempre vão passar pela maior prova de amor a Deus, que é a obediência. Nós não podemos depender de Deus se nós não tivermos fé. Nós não podemos depender de Deus se nós não confiarmos nele. E nós não podemos depender de Deus se nós não obedecermos. Jesus mesmo disse que se vós me amais, guardarei os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A cada momento que nós confiamos em Deus, a cada momento que nós dependemos de Deus, a cada momento que nós caminhamos pela fé com Deus, a cada momento que a nossa vida tem uma vida de louvor e adoração, não somente aqui nas quatro paredes do templo, na quinta-feira, ou no domingo, ou na terça-feira, ou no sábado, lá no Monte Serrate. Não é isso. A vida cristã, ela é fora das quatro paredes. Aqui a gente recarrega as baterias, porque a vida cristã é vivida lá fora. A dependência a Deus é vivida lá fora. Porque quando confiamos, quando dependemos, quando dobramos o nosso coração, ela fala isso na terça-feira lá no Monserrate, quando oramos, realmente confiando no Senhor, não é apenas um diálogo com Deus, é tocarmos o coração de Deus, é tocarmos o sentimento de Deus. Sabendo que Ele tem os seus propósitos nas nossas vidas e que Ele os guarda na palma das suas mãos para que nós possamos a cada dia buscá-lo e a cada dia procurar viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Davi no Salmo 40, ele diz que bem-aventurado é o homem que faz do Senhor a sua confiança, que não se atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos, mas sim, a cada momento, como nós lemos, a sua confiança, a sua dependência está no Deus de Jacó. Como diz no Salmo 24, dependência a Deus é quando nós realmente buscamos a face do Deus de Jacó. Deixe-nos ser, para que nós sejamos uma geração que busque a sua face, que dependa única e exclusivamente nele. Porque nós sabemos que nós não podemos contar com outros paradigmas, com outras fontes de autoridade que muitas vezes o mundo procura nos ensinar, que a mídia procura nos ensinar. O Salomão é muito claro aqui no versículo de número 5, na sua segunda parte: não te estribes no teu
próprio entendimento, não se apoie nas suas capacidades. A palavra de Deus diz lá em Isaías que todos os nossos atos de justiça, humanamente falando, são atos de imundícia. Mas sim, a nossa confiança e a nossa dependência é de lembrar que a suficiência não é nossa, não vem de nós. A Bíblia mesmo nos diz que a fé que nós temos no Senhor, Ele que nos deu, não provém de nós, mas sim que a nossa suficiência, ela vem de Deus. Abra sua Bíblia aí, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Primeiro no versículo 15, quando diz que Jesus Cristo, Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Isso chama-se dependência. O viver diariamente com Deus, o viver para Deus. Assim como também a palavra também nos mostra que toda a nossa vida deve estar alicerçada no Senhor. E a cada momento, nós buscamos a sua face, buscamos a sua presença. E mais alguns capítulos, voltando a alguns capítulos da Bíblia, Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 5, diz: não sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas toda a nossa capacidade, toda a nossa dependência, toda a nossa suficiência, ela vem de Deus. Graças a Deus, a palavra de Deus nos diz que uma das coisas que muita gente gosta de falar diariamente é: escute o seu coração. Mas não faça isso, não. A palavra de Deus nos mostra, lá em Jeremias, no capítulo 17, o coração do homem é extremamente enganoso, é corrupto, que ninguém realmente entende. E sim, o nosso padrão de dependência, o nosso parâmetro de dependência, a nossa fonte de autoridade é a sua palavra. Não são grandes filosofias, não é o nosso intelecto, não é a nossa capacidade de raciocínio, não é a força do nosso braço, não é a nossa influência, não são as nossas tradições. Não é a lógica humana, mas sim o nosso parâmetro de dependência a Deus. Nós aprendemos na sua palavra
em que Deus também nos mostra que a sua paz é o nosso termômetro, é o árbitro das nossas vidas, como Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Que a paz de Deus, ela seja o árbitro em vossos corações. Em Filipenses 4:7, Paulo diz que essa paz, que nos ensina a depender de Deus, ela vai além de toda a nossa compreensão. E guarda a nossa mente, guarda o nosso coração em Jesus Cristo. Mas é claro que, para dependermos de Deus, temos que reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Reconhecemos que Deus, Ele é soberano. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que em nenhum momento das nossas vidas nós devemos retroceder e muitas vezes pensar que os nossos paradigmas e tudo aquilo que nós possamos ver diante de nós seja maior do que a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos chamados a cada dia vivemos a vontade soberana de Deus. Muitas vezes nós dizemos que tudo aquilo que nós vivemos é a vontade de Deus. A palavra de Deus nos mostra muito claramente isso. O que nós chamamos de vontade soberana de Deus, o que chamamos de vontade permissiva de Deus. Tudo que vivemos é a vontade permissiva de Deus, sim. Mas será que em tudo nós temos vivido a vontade soberana de Deus? Jesus mesmo nos ensina lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como na terra. Quando Deus nos fala, através do apóstolo Paulo, que sejamos imitadores dele como filhos amados, falando à igreja de Éfeso, ele nos chama a isso, a vivermos uma vida de submissão a ele, nos submetermos à sua vontade, para que nós possamos experimentar a sua vontade soberana. O Senhor, ele precisa ser Deus nas nossas vidas, sem barreira. Sem colocarmos barreiras, sem colocarmos limites para Deus. Porque, na verdade, somos nós que devemos seguir a Deus, somos nós que devemos seguir a sua palavra, não é o contrário. E muitas vezes nós invertemos essa equação, esse padrão de vida. E não sabemos que não dá certo. O oleiro é ele. Nós somos barro. Nós somos pó. Nós somos vasos apenas. Ele faz de nós aquilo que bem apraz a ele, porque ele é soberano. Em Isaías capítulo 29, versículo 16, que diz o seguinte: vós a tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: tu nada sabes. Ou mais adiante, no capítulo de número 45, no mesmo livro de Isaías, versículo 9. Olha, jamais queremos inverter essa ordem que Deus nos estabeleceu. Diz o versículo 9: ai daquele que contende com seu Criador e não
e não se passa de caco de barro entre outros cacos. Diz o barro ao que forma, o que faz, e diz a tua obra, ele não tem mãos? Assim como também, mas na verdade, Isaías deixa muito claro, lá no capítulo 64, versículo 8, quando ele diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és, nós somos apenas nada. Tu és o Deus. Faça-se aquilo que está em teu coração. Porque é Deus que esquadrinha, que sonda os nossos corações, que se nós o obedecemos ou não. Quando o obedecemos, quando dependemos dele, quando realmente deixamos ele agir como ele é nas nossas vidas, a palavra de Deus nos diz que ele é um Deus que desde a antiguidade não foi visto nem ouvido este Deus, que trabalha incansavelmente em favor daqueles que nos esperam. E Paulo, depois do Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz, transcrevendo este texto de Isaías 64:4, daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente e no coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, não há nada melhor do que dependermos do Senhor. Isso é o melhor projeto de vida. Porque nós sabemos que com Deus, todas as coisas são possíveis. Com Deus, tudo tem o seu tempo. Estabelecido e determinado por Ele. Como diz, como Salomão também diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo, para que se cumpra todo o propósito de Deus abaixo dos céus. Muito exclusivamente a nossa vida, seja de quanto mais nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, mais nós dependemos dele, mais nós nos agarremos a ele, mais nós desejemos a sua presença em nossas vidas, para que ele faça aquilo que está no coração dele. E a certeza é de que nenhum dos seus propósitos pode ser. Amém? Então vamos nos colocar de pé.